vamos explorar um tema de grande importância, a inclusão de autistas no mercado de trabalho. Segundo estudos, cerca de 85% das pessoas autistas permanecem fora do mercado formal e 76% delas preferem não compartilhar o seu diagnóstico, evidenciando o estigma que ainda persiste em nossa sociedade. Entretanto, a transição para o mercado de trabalho ainda enfrenta diversos desafios. Entre as principais dificuldades estão a comunicação social, a rigidez, a disfunção executiva e as alterações sensoriais. Para superar essas barreiras, é essencial que as empresas implementem adaptações razoáveis, criando um ambiente de trabalho mais inclusivo e acolhedor. Pesquisas também indicam um aumento de 500% na presença de autistas nas universidades, o que representa um avanço significativo na profissionalização e na formação acadêmica desse grupo. Mas será mesmo que esses dados estão condizentes com a realidade? Além disso, não podemos ignorar o capacitismo, que continua a ser uma barreira significativa para a inclusão plena de autistas. Neste episódio, vamos explorar esses temas em profundidade e trazer vozes que compartilham suas experiências e perspectivas. Olá, sejam bem-vindos a mais um Pode Pirar. Para quem não me conhece, eu sou Kátia Coutrin, sou psicóloga, neuropsicóloga e também especialista em terapia cognitivo-comportamental. Este aqui é um programa que traz sempre conteúdos de valor, envolvendo psicologia, saúde mental, bem-estar e qualidade de vida. Se você ainda não é inscrito, dá lá o seu joinha, se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer cada vez mais com os nossos programas. Hoje nós vamos ter uma convidada muito especial, mas antes eu vou apresentar a Mari, que sempre está aqui comigo. A Mari é a nossa comunicadora, nossa assessora de comunicação, meu braço direito, perna direita, esquerda, eu sempre vou falar isso, né? E hoje está aqui comigo também uma convidada muito especial, que eu vou ler um pouquinho sobre ela para que vocês conheçam antes de eu apresentá-la aqui. A nossa convidada hoje, ela é especialíssima para falar sobre o tema autismo no adulto e mercado de trabalho. Ela é médica, formada na USP Ribeirão Preto, com residência em pediatria pela Unicamp e treinamento em psiquiatria da infância e adolescência também pela Unicamp. Também foi coordenadora do Núcleo Conexão, uma equipe multidisciplinar com atuação na avaliação e intervenção em transtornos do neurodesenvolvimento de 2014 a 2023. Hoje, ela atua como coordenadora de saúde do Grupo de Trabalho do Conselho Nacional de Justiça na elaboração do Manual de Atendimento a Pessoas com TEA. Ela também é fundadora e diretora da Neurodiversos, plataforma de produção de conteúdo que traz treinamento e capacitação de profissionais em autismo. E, além disso tudo, ela também é palestrante e consultora de inclusão e neurodiversidade. E, por último, mas não menos importante, ela também é mãe atípica e ativista. Ela é a doutora Raquel Delmonde. Seja muito bem-vinda, doutora Raquel. Que prazer, olha, que satisfação, que alegria estar trazendo você aqui hoje para o nosso programa. Seja muito bem-vinda. Programa, né, Kátia? Nossa, muito esperado mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui e conversar sobre esse assunto que realmente é muito importante. Sim, com certeza. E aí, vamos começar aqui, né? Eu queria que você compartilhasse um pouquinho para a gente, doutora Raquel, sobre a sua trajetória, né? Como é que é a sua experiência aí na questão da especialização do autismo em adulto? Conta um pouquinho para a gente, para começar a aquecer. Então, vamos lá, porque foi algo assim, nada planejado, né? Se a gente for olhar ali minha formação, como você me apresentou, eu comecei como pediatra, né? Então, comecei a carreira na pediatria, eu fui pediatra por 15 anos, e aí foi quando meu filho mais velho teve o diagnóstico, que daí aquela guinada, né? Sim. De 180 graus, e aí eu comecei a realmente me aprofundar nesse universo do neurodesenvolvimento e especificamente, né, dentro do autismo. E aí eu fiz psiquiatria, né, da infância e adolescência, então ainda pensando em trabalhar com as crianças, né, adolescentes, só que aí meus pacientes foram crescendo, meu filho foi crescendo, então foram chegando aí os desafios da adolescência, da juventude, da vida adulta. E aí a demanda pelo diagnóstico tardio também começou a ser uma realidade muito presente, né? Sim. Então, por exemplo, pais e mães de pacientes autistas que se identificavam, começaram a estudar sobre autismo e percebiam que talvez eles também, né,
merecessem aí uma avaliação para entender melhor a sua trajetória de vida, para entender como que eles poderiam receber um suporte, né? Finalmente, né, que eles teriam esse acesso. Então foi crescendo também essa demanda e eu fui começando a atender e trabalhar cada vez mais com adultos. E aí a coisa foi assim... Foi só crescendo, foi só né? crescendo, é. E aí, assim, todos esses temas importantes que vai envolvendo o autismo, né? Hoje nós vamos falar de mercado de trabalho, né? Que é o tema principal que a gente está trazendo, né? E assim, fala um pouquinho para a gente, por que você considera tão importante esse tema no autismo e mercado de trabalho? Da mesma maneira que essa demanda também pelo diagnóstico tardio começou, a gente começou, enquanto sociedade, a entender que autistas também crescem, né? Porque por muito tempo, tanto a área acadêmica, científica, se concentrou na infância, na adolescência, e a gente esqueceu de dar atenção para as outras fases, né, que viriam. Então, a gente ainda tem uma lacuna muito grande e os autistas estão agora adentrando cada vez mais o mercado de trabalho e se torna uma necessidade de empresas, tanto públicas e privadas, de saber como que a gente pode atender os autistas que estão chegando aqui, como que a gente pode acolher e realmente transformar um ambiente de trabalho para que seja favorável, né, para os autistas. E é de uma importância assim, enorme para a independência dos autistas, né? Porque quando a gente, enquanto pais, quando a gente tem o filho e a gente está ali atrás de terapias, atrás de inclusão educacional, a gente faz tudo isso justamente para quê? Pensando lá na frente, pensando no filho desenvolver autonomia, independência. Sim. Então não tem como a gente não preparar esse cenário para eles, porque senão o que adianta a gente investir tanto na infância se lá para frente a gente não sabe em que ambiente que eles vão ter oportunidades, né, de participar plenamente como qualquer outra pessoa. Sim, é verdade, é verdade. E aí, lá no comecinho, a gente fala das estatísticas, né? Então, a gente falou sobre 85% dos autistas estarem fora do mercado de trabalho, né? Chocante esse número, né? E aí, o que isso diz sobre a sociedade que a gente está vivendo hoje, doutora Raquel? Eu acho que é um número realmente chocante, como você diz, e que fala muito de como nossa sociedade é excludente, de como ela ainda inferioriza o diferente, como não está preparada ainda para entender o potencial de pessoas que são diferentes, né, de pessoas das neurotípicas, né, de pessoas que têm aí um desempenho dentro do padrão, ainda não entendeu como que a gente pode realmente inserir essas pessoas na coletividade, então não só no ambiente de trabalho, mas ambientes sociais de forma geral. Sim, é verdade. E a gente percebe assim que as empresas, elas parecem que muitas vezes elas estão preocupadas em cumprir cota, né? Então assim, uma empresa tem uma quantidade de funcionários contratados, tem um percentual para aquilo. Já aconteceu em épocas atrás, doutora Raquel, que a gente via empresas entrando em contato com as mães dizendo, olha, não precisa vir trabalhar, tá? É só ele ficar em casa que ele vai receber o salário dele normal. E é isso não é inclusão, as habilidades isso é completamente dos autistas, segregação. Né? Então, uma coisa muito triste que a gente vê na sociedade, né? Só questão de números e assim... Eu vejo também uma questão muito importante que as empresas, elas, para se prepararem aí para o mercado dos autistas, precisa ter uma sensibilização, assim como eles precisam ser preparados, né? Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E aí, na sua prática clínica, né? A experiência tem mostrado assim que o diagnóstico do autismo em adultos ele tem aumentado, né? Então, assim, qual que seria o principal motivo para que isso tenha acontecido? Claro que você disse aí também porque alguns pais vão observando aí seus filhos, né? Mas tem algum outro motivo, alguma outra característica? Porque a gente ouviu até falar um tempo atrás, está tendo epidemia de autismo. Óbvio que não, né? Mas fala um pouquinho sobre isso. Essa é uma frase recorrente, né, que a gente, enquanto profissional, tem que ouvir, né, respirar fundo, né? Exato, para poder não voar no pescoço. Exatamente. Mas, na verdade, é um conjunto de fatores. Então, acho que o primeiro é uma compreensão maior do autismo, né? Porque até há décadas atrás, a gente entendia ainda o autismo como aquele quadro muito grave, então uma compreensão muito restrita, né, do autismo, que foi, na verdade, isso aí tudo tem um histórico, né, então desde que foi descrito, primeiro como uma condição que tinha critérios extremamente rígidos, e aí ao longo das décadas esse entendimento, essa compreensão foi se ampliando até
o que a gente sabe hoje do autismo, né? Que na verdade ele é realmente um termo guarda-chuva, então ele é um termo que se refere a um conjunto de condições que de indivíduos muito diferentes entre si, né? A gente está falando da condição mais heterogênea, mais complexa de toda a área de saúde mental, mas que são indivíduos que compartilham, então, algumas características em relação à comunicação social, interesses e comportamentos restritos e repetitivos. Então, essa compreensão de que o autismo ele pode se manifestar de diversas formas, com muitas nuances, eu acho que isso é algo que teve um impacto muito grande e também a conscientização, né? Então, aí, principalmente nos últimos anos, o advento aí das redes sociais, então, as pessoas falando sobre autismo, então, de diversas perspectivas, né? Então, profissionais falando de autismo, familiares, os próprios autistas, né? Sim. Que estão ali, então, soltando a sua voz, dizendo das suas expectativas, das suas dificuldades. Então, isso aumentou a conscientização de uma forma, assim, muito grande. Aí é natural que as pessoas realmente agora busquem, então, se entender, né, no meio disso tudo. Sim. E a gente falando em desafios, né, de adultos aí, autistas, entrando aí no mercado de trabalho, assim, como que a gente pode ver, quais são os maiores desafios aí que a gente consegue perceber que eles encontram, doutora Raquel? Eu gosto até de uma forma mais didática, né, da gente seguir um pouquinho aquela coisa de falar de comunicação social, né, dos interesses restritos e das questões sensoriais, porque são características que a gente vê associadas ao autismo, né, e que com frequência podem trazer dificuldades, desde o acesso mesmo. Então, quando a gente está falando de seleção, de processos seletivos para o trabalho, Sim. Então nós temos às vezes concursos, entrevistas e às vezes não importa o quão bem capacitado, né? O quão bem treinado um autista seja para uma função, ele já pode ali, nesse processo seletivo, ali na entrevista, ele já pode cair fora. Então, quer dizer, às vezes ele não tem nem a chance de chegar e mostrar realmente do que ele é capaz. Simplesmente porque às vezes ele não vai bem numa entrevista. Sim. E é uma coisa importante também para a gente falar agora dessa chegada no mercado de trabalho em relação às leis, né? Então, quando a gente tem ali a lei berenicipiana, já então desde 2012, equiparando o autista à pessoa com deficiência, e a lei brasileira de inclusão, né, de 2015, que favorece o acesso dos autistas a empregos, né, formais. Então, por exemplo, colocando os autistas também como sendo qualificados para prestar concurso por cotas como pessoa com deficiência. Sim. Então, daí a gente vê essas formas de acesso, né, serem ampliadas de uma forma que nós nunca tínhamos tido antes. Né? Sim, é verdade. Isso que você fala é muito interessante, porque assim, quando a gente percebe que estamos falando de PCD, de autistas e tudo mais, vou dar um exemplo do meu filho, tá? Ele estava sendo acompanhado por uma instituição que justamente ele entrou num programa de autistas nível de suporte 1 para poder ser encaminhado ao mercado de trabalho. E esse módulo dessa instituição se chamava emprego apoiado. Antes era início ao mercado de trabalho, depois emprego apoiado. Olha, foi difícil porque ele teve uma resistência muito grande, ele tinha aquela coisa assim do tipo, bom, quem trabalha sofre, eu não quero sofrer, então não vou trabalhar. Aí a gente já vê a rigidez, né? Exatamente, porque ele via o pai aí trabalhando às vezes 12 horas, 13 horas sendo empreendedor, né? Então ele falou, não quero ser igual a papai, não sei o que tem e tal. A gente ficou assim 4 anos nessa instituição para poder trazer para ele aí a consciência de que seria bom, que ele iria ganhar o dinheirinho dele e tudo mais. Quando ele caiu a ficha, porque a gente sabe que com autista tudo é mais devagar, né? Então, eu costumo dizer que meu filho ele vai se desenvolvendo 5 anos depois, mas ele chega lá. E aí, nesse aspecto, o que aconteceu? Ele conseguiu, ele aceitou a ideia, aí essa instituição, em comum com uma empresa que tem muita inclusão, inclusive eles contratam muitos autistas, né, uma rede de farmácia, eles aceitavam que o autista fosse empregado, eles aceitavam a sensibilização dessa equipe da instituição. Então, primeiro a instituição ia lá, sensibilizava a equipe, dava uma palestra de conscientização e procurava entender qual que iria ser a função.
e depois dava o treinamento das habilidades sociais, né? E quando começava a entrar, aí que começava a inserção. Então, eles tinham, esse profissional tinha o acesso a estar ali orientando e tudo mais, vendo se alguma coisa na comunicação saía errado, habilidade social, até que ele começasse aí a pegar sozinho. Então, assim, hoje ele já está há 5 anos nessa empresa. De vez em quando tem uma outra derrapada, e o acompanhante terapêutico dele vai e observa e tudo mais. Mas, assim, eu acho que eu dei muita sorte. Eu acho que eu dei muita sorte nesse sentido, porque não são todas as empresas que têm essa abertura para fazer sensibilização, ou uma equipe de mercado do trabalho que coloca essa inserção. Então, acho que isso... É um desafio também, né? É um Ainda desafio. sobre os desafios, apesar desse aumento midiático, como você colocou, a falta de compreensão ainda é muito grande, né? Sim. Muito grande, muito grande. Aí a gente sempre coloca que o desafio, na verdade, é ser inclusivo do lado de dentro, né, da empresa, que é isso que você está falando. Porque pega bem você ser inclusivo, né? Pega bem, mas a gente não quer simplesmente aquela coisa de você atender. Não é para tirar foto, não é para isso, né? E também acho que é importante a gente colocar aqui que inclusão não é favor para ninguém. Exatamente. Eu acho que a gente ainda está caminhando, né, no entendimento de algumas questões, mas inclusão não é favor. Então, você não está, que nem dando um emprego, e não precisa nem vir, que vai receber o salário para eu cumprir cota. Não é isso, é você, na verdade, reconhecer que autistas são pessoas capazes. E, na verdade, a gente, algumas empresas, principalmente de fora, né, do Brasil, que já tem um reconhecimento do que a neurodiversidade pode trazer como sendo um benefício para a empresa, né? De ter mentes diferentes, de ter talentos diferentes, porque a gente ainda tem essa coisa, né, do capacitismo muito ainda entranhada em todo mundo. Então, a gente achar realmente, olhar o diferente como sendo algo necessariamente inferior. Sim. Então, sempre tratando, às vezes, como se fosse realmente um favor para aquela pessoa, e não é favor, na verdade, é um reconhecimento de capacidades e que aquela pessoa também tem capacidades para estar habilidades ali. especiais, habilidades né? especiais. Exatamente. Então, agregar, às vezes, modos diferentes de fazer, de chegar a soluções. Então, passa por esse entendimento que a gente tem hoje de neurodiversidade, de entender que isso é uma parte muito importante da experiência humana, Sim, né? E que sim. todos ganham com isso. Isso me fez lembrar de uma frase de uma amiga, lá no início de Facebook, hoje a gente nem acessa mais, é só Instagram, né? Mas eu lembro que ela escreveu uma frase e ficou assim, uma frase que foi assim, se perpetuando pelas redes, né? O nome dela é Cíntia Leão Silva. Cíntia Leão Silva, na verdade. E ela colocou uma frase muito interessante: ensina-me de várias maneiras, pois eu sou capaz de aprender. Isso estava falando no contexto de aprendizado enquanto escola, mas eu acho que é no sentido de vida. Porque se você tem vontade de ensinar e você vai ensinando dentro das possibilidades, né, aproveitando o potencial dessa pessoa, ela pode ser brilhante. Sim. Né? Ela pode ser muito A brilhante. gente tem vários paralelos que às vezes a gente traça entre inclusão educacional e inclusão no mercado de trabalho. Porque quando se fala de mercado de trabalho, ainda é um fenômeno recente, né? E a gente está, como que se diz, né? Trocando o pneu com o carro andando, é mais ou menos isso. A gente está aprendendo conforme a gente faz. E eu vejo, eu tenho sentido isso assim de uma forma muito intensa nos últimos anos, que as empresas elas estão em busca de incluir, né, a neurodiversidade. Quando a gente fala inclusão, a gente fala de diversas aí interseccionalidades, né? Mas falando em neurodivergentes, existe um movimento que quer então acolher neurodivergentes no espaço de trabalho. E muitas vezes as pessoas simplesmente não sabem por onde começar. Então, isso que a gente está meio ainda aprendendo. E a gente pode usar experiências, né, de outros países. Quando você estava contando, né, desse processo também de emprego apoiado, a gente lembra, por exemplo, de iniciativas como o da Austrália, em que o governo tem um programa que você tem uma mediação, então, entre autistas e as empresas. Então, para mapear um pouco o perfil de dificuldades, de habilidades daquela pessoa, mapear as necessidades da empresa, quais são os cargos, quais são as tarefas, o que precisa, e fazer essa ponte. Então, preparando também um ambiente de trabalho para receber o autista e preparando o autista para aquela função. Então, isso é mundo ideal, que né? fantástico. Você sabe os países que adotaram já essa política pública? Olha, a Austrália tem esse programa, eu acredito que a Inglaterra também.
Holanda também é um país Que tem iniciativas, tem muitas né? iniciativas, né? E eu acho que tem algumas empresas, daí não falando como países, mas tem empresas que têm programas específicos, como por exemplo a Microsoft tem um programa É verdade. também, né? Temos a Specialisterne, né? Que também já está no Brasil aí há muitos Isso. anos. Então tem empresas que daí têm programas específicos para fazer essa ponte, né? Que é muito importante. Sabe, você me fez lembrar que tem algumas empresas, sim, como você citou, e algumas outras, que às vezes nesse processo seletivo eles buscam realmente contratar autistas, até por conta das habilidades específicas para trabalhar em TI e tudo mais. Mas isso se dá da mesma forma com autistas não só de nível 1 de suporte, por exemplo, quando a gente fala assim de um nível 1 para nível 2 de suporte, porque eu vou falar assim, eu tive uma experiência assim. Meus 2 filhos se candidataram a um tipo de empresa assim, e no final das contas eram vagas para pessoas que tinham mais altas habilidades e superdotação junto com o autismo do que bem dizer isso, né? E um amigo, aliás, uma amiga minha que tem um filho autista, que ele tem essa dupla excepcionalidade, ele acabou sendo empregado por essa mesma empresa. Só que quando ele chegou lá, ele era colocado em tarefas onde ele tinha mais possibilidade de fazer mais coisas, ele fazia poucas coisas, como se assim, bom, você é autista, então vai Você aqui fazer café uma com cópia, leite, né? isso, faz essa planilhinha de Isso é Excel, isso aí não deixa de ser capacitismo, né? Sim, sim. Nossa, essa fala sua, assim, tem muitos desdobramentos, né? Tem. Primeiro, essa questão da dupla excepcionalidade. E a gente vê, sim, que mesmo essas empresas que têm essa procura, né, por talentos neurodivergentes, tem essa pegada? Tem. Porque a gente sabe que algumas das características do autismo, ao mesmo tempo que podem trazer algumas limitações, mas elas também podem agregar valor a algumas funções. Então, por exemplo, quando a gente fala de apego à rotina, né, que pode, às vezes, acabar sendo, por exemplo, trazendo um prejuízo, porque às vezes a pessoa tem um apego muito grande, inclusive em relação ao ambiente físico, às atitudes, tem dificuldades com imprevistos, com um monte de coisa, mas, ao mesmo tempo, o apego à rotina pode ser bom para funções que exigem assim, muita repetição, funções que são muito sistemáticas. E, da mesma forma, a gente tem, por exemplo, essa percepção de detalhes que é mais minuciosa no autismo, o perfeccionismo, um senso de justiça que é muito elevado, uma memória que pode ser também notável, né, em relação aos outros. Então, a gente tem uma série de características, e principalmente quando a gente fala, né, de superdotação, altas habilidades. Então, aquelas pessoas que têm, por exemplo, um desempenho muito notável em matemática, em TI, alguma coisa, existe sim esse viés de empresas que querem justamente aproveitar o melhor, exatamente, né? Às vezes não quer muito aquilo que é até feio a gente fala do pior, não é pior, as dificuldades sim, que tem, mas querem só o bagacinho do melhor, né? exatamente. Isso é muito chato. Então a gente vê esse ponto. Uma outra coisa que você trouxe que é importante em relação daí não só a presença da dupla, né, da superdotação altas habilidades, mas a questão do nível, né? Sim. Então quando a gente fala daí do nível 2, o nível 3, então eu acho que no mercado de trabalho formal é extremamente difícil a gente falar da participação de autistas nível 3. Mas mesmo no nível 2, sim, as dificuldades da comunicação, a rigidez pode ser muito maior, alterações sensoriais, ou seja, as dificuldades no ambiente de trabalho são maiores. Sim. Então, com certeza, são pessoas que vão ter menos oportunidades no mercado de trabalho formal do que os autistas nível 1. Sim, a gente percebe. E assim, dando continuidade ao que você estava falando, como a gente sabe que todos eles têm seus hiperfocos, né? Sim. Muitas vezes esses hiperfocos acabam aí entrando nessa própria questão do trabalho, né? Já tive pacientes em clínica que ele ainda estava em investigação, mas uma pessoa assim extremamente competente, hábil, montou seu próprio negócio, indo super bem, porque simplesmente ele não conseguia trabalhar com pares ou com supervisores ou superiores, por conta da dificuldade, da rigidez, a falta da habilidade social, explodia muito. Então, ele está assim, feliz sozinho trabalhando. E ele dizia assim, bom, meu trabalho é meu hobby, meu hiperfoco, se eu puder ficar aqui 24 horas, eu fico. Aí você acaba também vendo que vai tendo prejuízo na parte social, familiar, né?
Mas é interessante que a gente tem essa questão, né, do hiperfoco, e que muitas vezes é isso que é apresentado e aproveitado também nas empresas, né? Sim, é mais um paralelo que a gente faz com a área educacional, né? Sim. Às vezes a gente pega ali o hiperfoco para ajudar a engajar o aluno em alguma coisa, né? Sim. Da mesma forma no ambiente de trabalho. Muitos autistas, quando dá certo ainda, né, de você coincidir o hiperfoco com a função que você tem que exercer, aí é, né, um mundo perfeito. É, né? mas isso as escolas que estão preparadas e as empresas que estão preparadas, né? Senão Exatamente. vira aquele negócio que você costuma falar, faz de eu lembro conta, né? sempre, né? Que você fala assim, pede para os alunos, tem um cadeirante e todos os alunos ali, o professor de educação física manda todo mundo correr. Agora a aula de educação física Agora, sai da cadeira e vai jogar basquete. Às vezes é mais ou menos isso que se exige da pessoa Bota com lá no deficiência, meio, né? com Vamos dar uma autista. vaga de trabalho, mas não está preparado para receber, Sim. né? Para encontrar essas habilidades, para Não consegue dar condições, né? e muito menos pessoa... de ter um ambiente acessível Sim. para eles, Sim. né? E a gente vê também, doutora Raquel, que tem muitos autistas adultos trabalhando, mas que não sabem ainda que são autistas, né? Então, desconhecem a sua condição, né? Porque ainda não foi diagnosticado. E aí, quando eles começam a se deparar assim, com algumas coisas, até por causa da questão de redes sociais, informação mais à mão, né? Quais os primeiros sinais que a gente consegue notar para que possa se estar indo aí a uma busca por um diagnóstico, principalmente assim falando dentro do mercado de trabalho? Você sabe que recentemente, né, uma empresa me procurou porque eu dou, né, treinamento, capacitação nas empresas, né, para justamente receber autistas. É disso que a gente precisa. Viu? Nós precisamos mais de várias Raquels Del Monte aí. E uma empresa me procurou porque percebeu, mas aí uma empresa que já tinha uma experiência anterior, porque dificilmente alguém que não conheça vai ter esse nível de percepção. Mas a empresa que já tinha outros colaboradores autistas, e aí percebeu que determinado colaborador tinha muitas características, não tinha um diagnóstico e que estava tendo problemas assim muito sérios de relacionamento com a equipe. Sim. Então, a empresa veio até perguntar para mim como que poderia fazer, porque essa questão de buscar o diagnóstico e compartilhar o diagnóstico no ambiente de trabalho é uma questão de fórum íntimo. Sim, sim. Não tem como um empregador chegar e falar assim, olha, você tem características X, busque um diagnóstico. Isso, né, não dá para ser feito. Então, são questões muito delicadas. Da mesma maneira, empresas que têm colaboradores autistas, que têm diagnóstico, mas que por algum motivo optam por não compartilhar no geral, porque às vezes compartilha só com o RH, por exemplo, mas não com o time. Eles ficam numa característica assim de tímidos, estranhos, né? Mas não sai dessa... Tímidos, estranhos, muitas vezes rudes, Sim. porque a questão da comunicação muito direta, então, assim, muita parte desses conflitos acabam vindo disso, porque aquele sincericídio que a gente conhece, né, de falar... Pela rigidez também. Pela rigidez, trabalhos em grupo, então, tipo, não aceitar a perspectiva do outro, outras maneiras de abordar uma determinada tarefa, então, começa a ter problemas de convivência no ambiente de trabalho, né? Sim, é isso mesmo que acontece. Então, eu lembrei de uma coisa, tem muitos autistas, me parece que as pesquisas dizem até que são 76% que sabem do seu diagnóstico, mas eles não gostam de compartilhar isso. Qual seria a maior razão disso tudo? Essa é uma estatística americana, até porque a gente não tem ainda esse tipo de estatística no Brasil, né? Mas a gente acaba, assim, usando muitas dessas estatísticas porque talvez não seja tão diferente, né? Eu tenho muitos pacientes que têm o diagnóstico e optam conscientemente de não compartilhar para não sofrer nenhum tipo de represália. Então, ou porque já tiveram experiências prévias em que começaram a ser tratados como crianças, às vezes infantilizados, ou deixado com tarefas que às vezes estão bem aquém da sua capacidade, por capacitismo puro, ou às vezes por medo mesmo, de não estar competindo de igual para igual numa promoção. Eu tive Perdeu oportunidades, sim, perderam oportunidades. Então, assim, não tem como dizer que o preconceito não existe, né? Porque na maior parte dos ambientes ele é presente, porque a gente ainda,
né? Tá numa sociedade que ainda vive, né, muito desse preconceito, né, capacitista. Então é justamente por medo mesmo de como que as pessoas vão começar a tratar ou de perder oportunidades. Falando em estatística, a gente fala logo no comecinho sobre 500% de aumento de autistas estarem já entrando na questão acadêmica. E até a gente pergunta, será mesmo? Fala um pouquinho disso para a gente, doutora Raquel. O que são esses 500%? Esse é um dado também recente do IBGE e que mostra que a gente teve 500% de aumento no número de autistas registrados, né, no meio universitário. Tá. Então, não quer dizer que a gente teve esse aumento real. Com certeza a gente não teve, porque a gente brinca, né, que autistas já eram autistas antes de inventarem o diagnóstico. Então, da mesma maneira, então muitos autistas já estavam nas universidades e simplesmente ou sabiam ou não que eram autistas, mas eles não eram computados, né? Então, nessa estatística. Então, o que a gente vê hoje, eu acho que isso, de qualquer maneira, sinaliza um progresso, é que as pessoas, então, elas estão entrando nas universidades com o seu diagnóstico. Eu acho que isso passa também pela questão dos vestibulares, né? A maior parte dos vestibulares com o diagnóstico de autismo permite, por exemplo, algumas adaptações razoáveis. Ledor, o tempo adicional de prova, ambientes mais tranquilos. Então, acho que isso faz com que as pessoas também se animem mais, né, a ter o diagnóstico, porque elas também continuam a ter os direitos de adaptações razoáveis durante a universidade. Na verdade, a lei prevê o apoio educacional especializado em todos os níveis de ensino. Então, crianças, adolescentes, universitários, pós-graduação. Então, eu acho que isso motivou muita gente, não só a buscar, mas a compartilhar o diagnóstico nas universidades. Mas será que isso realmente é só na questão do vestibular? A gente consegue realmente enxergar uma inclusão de fato? Porque... eu vou dar até um exemplo, tá? Eu estava no último semestre da faculdade e eu percebi que estava notório que era um jovem autista. Ele estava andando para lá e para cá, muito ansioso. Ele estava tendo alguns estereótipos, né, de se balançar e tudo mais. E eu percebi assim que ele não conseguia achar a classe, né? Aí eu fui devagarzinho e perguntei: oi, tudo bem? Seu primeiro dia hoje? Ele fez assim, baixou a cabeça tal, e não respondeu muito. Eu falei: você quer ajuda para achar a sua classe? E ele: não precisa. Aí depois eu vi que o pai dele, acho que ele deve ter telefonado, o pai dele veio e levou ele para a sala. Então, poxa, se é um aluno de inclusão, não teria que ter aí, né, eu acho que a gente está longe ainda, né, do ideal. Mas, quando eu olho 20 anos atrás... né, que foi não tinha nada, né? Não tinha nada. Então, assim, eu sou otimista pensando que hoje em dia a gente tem. E eu tenho muitas experiências positivas em universidades, não são todas, claro, mas muitas universidades hoje, elas têm núcleos de inclusão. Então, tem coordenadores que... ou já têm um conhecimento, ou estão buscando esse conhecimento, então, para oferecer, às vezes, um apoio individualizado, às vezes, adaptações, às vezes, tecnologia assistiva, mas que estão buscando, então, já esse conhecimento, né, para incluir esses alunos. Eu tenho tido, realmente, algumas experiências muito bem-sucedidas com pacientes em universidades, e então, eu acho que isso é importante. Outra coisa que eu acho interessante a gente mencionar é a presença agora dos coletivos autistas nas universidades. Então, que os autistas, então, se reúnem para também ali reivindicar, né, seus direitos, reivindicar mais suportes dentro da universidade. Agora, sim, o avanço acadêmico a inserção acadêmica é um grande avanço, mas aí ele retorna para o nosso eixo central aqui do nosso tema, que é: sem inclusão no mercado de trabalho, se torna um problema muito grande, né? Muito. A gente tem, às vezes, autistas formados em 1, 2, 3 faculdades, com 3 graduações, e que não se inserem no mercado de trabalho. Isso é um fato. Conheço doutor que já está indo para o pós-doutorado, é daqui de fora, mas, assim, poucas facilidades para poder ser inserido. Muito conhecimento, mas pouco aproveitado. Sim. Né, pelo a mercado. gente até fala que nós temos aí um subgrupo, né, de autistas que é overqualified para o mercado de trabalho. Isso. Eles têm muito mais preparo técnico até do que
exigido para determinada função, para determinada vaga. Então, isso é uma coisa que a gente vê muito nos autistas que estão inseridos no mercado de trabalho. Às vezes, eles têm realmente uma formação superior àquela exigida. E a questão salarial com esse tipo de... Teoricamente, não é para ter diferença, né? Então, por exemplo, quando a gente vê os autistas que são concursados em instituições públicas, né? Então, eles entram para determinada função, então, que já tem ali, então, o salário que já é previsto ali. Mas até nisso a gente vê uma questão que é um certo ranço de autistas estarem tomando a maior parte das vagas PCD, principalmente esse subgrupo, assim, autistas que às vezes superdotados, com altas habilidades, e isso é uma das coisas que a gente tem visto, é um certo ranço no ambiente de trabalho. Puro mesmo. É um preconceito. E também porque, como tem essa equiparação à pessoa com deficiência, as vagas para a pessoa com deficiência nem sempre são exclusivas para autistas. Então, às vezes, elas estão ali abertas para pessoas com as mais diversas deficiências físicas, sensoriais, então deficiência auditiva, deficiência visual, enfim. E daí tem essa questão de que muita gente diz que então esses autistas, que não seria justo porque eles estão tomando vagas de pessoas com outras deficiências. O que é justo, né? Falar sobre o que é justo e o que não é justo. Esse é o capacitismo estrutural, né? Exatamente. E aí, doutora Raquel, quais que seriam as adaptações mais razoáveis que poderia se ter para poder a gente fazer uma inclusão aí realmente certeira no mercado de trabalho para autistas? O que você... Eu acho que a primeira coisa que é importante a gente deixar claro é que, de novo, no paralelo que a gente faz com adaptações no ambiente escolar, não existe a receita pronta. Então, não é tipo assim, eu já trabalhei com autista, então nós vamos fazer desse jeito, porque as necessidades são muito variáveis. Cada pessoa é de um jeito e cada autista é cada autista, né? Exatamente. Então, o que a gente fala é que existem práticas inclusivas que podem ser sistematizadas e que elas vão estar geralmente na área de comunicação social, então de melhorar tanto a comunicação que vai para o colaborador e também melhorar como que a gente oferece maneiras dele se expressar, porque às vezes adaptação razoável se refere a qualquer ajuste, modificação que não tenha um ônus desproporcional. Então, que estejam ali, que sejam acessíveis também para a instituição, né? Sim. E às vezes você permitir, por exemplo, que em vez de a pessoa atender o telefone, ela se comunique por e-mail, uma coisa super simples, é uma adaptação razoável. Você fornecer as instruções por escrito, ao invés de verbalmente, você colocar as tarefas de uma forma fracionada, ser claro em relação a prazo, ser explícito em relação ao que se espera da pessoa. Então, que são técnicas de comunicação efetiva, elas podem ajudar aí de forma variável, né, de acordo com a necessidade de cada um. Da mesma forma, antecipação, previsibilidade, então questões para a gente atender, né, essa necessidade, essa dificuldade que às vezes os autistas têm com mudanças, com imprevistos, uma necessidade de ter uma estrutura fixa do ambiente físico, dos procedimentos, das atitudes ali que têm que ser tomadas no ambiente de trabalho, e também em relação a acomodações sensoriais. Então, muitos autistas eles têm muita dificuldade de ficar em determinado ambiente por questões de estímulos, né, auditivos, visuais, tudo. Então, quando a gente oferece essas acomodações sensoriais, isso também vai favorecer, né, a permanência. Então, fazer com que essa pessoa realmente consiga trabalhar como as outras. Eu tive uma paciente, desculpa, Mari, eu tive uma paciente que ela trabalha no emprego formal, extremamente assim capacitada, inteligentíssima, tem mestrado, né? Mas a dificuldade dela mesma é a questão sensorial e as habilidades sociais, né? E veio um diagnóstico tardio, basicamente tem 2 anos que ela teve o diagnóstico, né? Sempre trabalhando nessa empresa com muita dificuldade. Depois do diagnóstico, ela conseguiu levar isso para a chefia, para a gerência. Eles conseguiram. Na época de pandemia, ela trabalhava em casa, mas quando ela voltou ao trabalho, né, saindo do home office, foi difícil para ela. Mas eles conseguiram deixar ela numa mesinha não isolada, numa mesa à parte, onde ela tem acesso a todo mundo tem acesso a ela, mas ela tem um pouco mais de tranquilidade. Ela prefere assim, não é que eles isolaram, ela prefere estar com menos ruídos e tudo mais.
E eu achei que foi uma adaptação bem legal, isso que fizeram, né? E quando ela precisa, ela também tem ali à disposição abafador de ruídos, as pessoas sabem que para poder pedir certas coisas nos processos ali interligados na equipe, tem que vir com previsibilidade, não pode ser uma coisa de última hora, porque senão se desregula mesmo, né? Então, acho que a gente está falando, inclusive, em criar ambiente de trabalho que valorize o potencial aí, né, desses autistas e que mais que pode ser feito nesse sentido de melhoria desse ambiente de trabalho. Primeiro, só comentar que você trouxe duas questões super importantes. Uma é quando o diagnóstico ocorre e a pessoa já trabalha numa instituição há muito tempo. Sim. Porque a gente falou aqui um pouquinho do concurso, do acesso. Isso. Então, quando a pessoa vai começar, então ela entra num lugar e as pessoas sabem que ela é autista. Mas, às vezes, a gente tem o caso de pessoas que estão trabalhando em determinada instituição há muitos anos e aí recebem o diagnóstico. Sim. E aí a gente vê também o preconceito aparecer, como você trabalhou aqui tanto tempo, por que agora você vai precisar, então, de um ambiente diferenciado, você vai precisar de tal e tal adaptação? Na verdade, não é que a pessoa passa a precisar, a pessoa sempre precisou e muitas vezes... Não se manifestava, né? E, às vezes, a pessoa não tem noção de que custo em que a pessoa permanecia naquela função. Sim. Né? Eu acho que isso é uma coisa importante. E, agora, em relação ao ambiente em si, tem muitas coisas do ponto de vista, por exemplo, do ambiente físico, em relação a estímulos, que podem ser modificadas. Então, às vezes, o tipo de iluminação, Sim, às vezes o barulho, né? Então, realmente remanejar a pessoa. E aí também o que você falou de, será que a gente está excluindo a pessoa que vai ficar mais afastada? Isso também é uma dúvida que aparece bastante. Sim. Então, se eu tiver então uma pessoa que eu colocar ela então home office, regime híbrido, ou se eu colocar num ambiente separado, isso é exclusão? Não, não é exclusão. Adaptação é uma mesmo, adaptação. Né? É você oferecer para ela algo que vai favorecer nela desempenhar a sua função. E por isso que é legal individualizar também, né? Não colocar todo mundo numa caixinha e fazer a regra geral e dar para todo mundo. Né? Sim. Agora, quando você estava falando, né, dessas formas de adaptação, dessa acessibilidade e tal, me veio uma coisa assim, agora de uma forma bem pessoal, assim. Primeiro o coração começou a ficar quentinho, né? Imaginando esse mundo ideal. Depois veio um soco, assim, isso é utopia, isso não existe. De vez. E se existe, não são todas as vagas, assim, né? O quanto a gente precisa crescer. Né? Eu estou falando no lugar de madrinha, tia, né? De um autista que está inserido no mercado de trabalho, e a vaga que ele ocupa é uma vaga que ele está sempre em crise, voltando para casa, porque a empresa colocou ele no meio das pessoas, ali andando, passando, e derrubando tudo, e fazendo barulho, e gritando. Aí você fala assim, gente, essa empresa está dando uma vaga PCD, né, uma vaga... Cumprir cota, talvez? Só para cumprir cota. Para tirar foto e ficar bonitinho isso, na foto. Né? A gente já viu aquela frase, as empresas, às vezes, precisam de um deficiente para chamar de seu. É triste, mas triste, é verdade, porque muitas vezes é cumprir cota mesmo. E é isso que a gente está trazendo aqui em pauta, em discussão, né? Como que isso precisa ser revisto, lembrado, como que as empresas... claro, precisam, é uma troca, eles precisam, mas também ter um olhar humanizado, né? Que nem quando a gente falava, né? Eu trabalhei muito com inclusão educacional, por isso que eu faço os paralelos. A gente fala que o mundo ideal é quando a gente não precisa mais usar a palavra inclusão. É a mesma coisa. Porque se a gente precisa que alguém entre por cota com um diagnóstico para que sejam oferecidas condições para que essa pessoa trabalhe de uma maneira mais confortável, você vê que a gente já começa ali forçando a barra, né? Porque o ideal era que a gente tivesse essa postura para todo mundo, ou seja, que a gente não precisasse nem ter essa palavra, a inclusão, porque as pessoas são diferentes, as pessoas têm necessidades diferentes e quando a gente vê essa lógica do trabalho, as pessoas passam uma grande parte do tempo delas trabalhando. Então, seria tão mais fácil se as condições pudessem ser melhores para todos, cada um de acordo com a sua necessidade. É claro que quando a gente traz autistas é porque nós temos necessidades muito específicas e que realmente colocam eles numa desvantagem enorme em relação a neurotípicos, isso não se fala. Sim. Mas essa lógica de a gente atender às necessidades das pessoas deveria ser a lógica predominante, né? Sim, para que, como você disse, né, a inclusão de fato vai estar acontecendo quando se não se lembrar, né, da palavra inclusão. E a gente está chegando aí ao nosso fim.
né? Como sempre, passa tão rápido, né? É uma pena, mas estamos chegando. E é um assunto tão amplo, né? A gente acho poderia ficar aqui. Vou te chamar para vários outros podcasts para dar continuidade, porque vamos lá. E é tão importante, né, levar essas informações, né? Então, agora chegou o momento que a gente traz sempre aquela parte das frases, né? A frase inspiradora. Eu queria que você, doutora Raquel, e você, Mari, trouxessem as frases de hoje para a gente. Não sei se a minha vai ser inspiradora, mas é que tem a ver com a nossa conversa. E é uma frase que eu venho batendo em todos os ambientes por onde eu ando, que é: todo autista cresce. E essa frase, ela é importante para que ela entre mesmo na mente das pessoas, de profissionais, de ambientes educacionais, de ambientes profissionais, de lembrar que a gente só investe tanto porque nós queremos cenários melhores para essas pessoas quando crescerem. Então, nós queremos que essa participação em todos os ambientes seja realmente plena, efetiva. Então, a gente precisa lembrar que a gente tem que preparar o mundo para autistas que crescem, se tornam adultos e que têm o direito, né, de participar de todos os ambientes de forma plena. Bom, eu trouxe, mais uma vez, em mais um episódio, eu trouxe o Gonzaguinha. Eu acho ele fantástico e ele, na música ele traz aqui, né, a música é incrível por inteiro, um grande protesto. Mas ele traz, né? A gente não tem cara de panaca, a gente não tem jeito de babaca, a gente quer viver pleno direito, a gente quer viver todo respeito, a gente quer viver uma nação, a gente quer ser um cidadão. Eu acho que diz muito do que a gente está falando aqui. Muito. Com certeza, com certeza. Eu também trouxe uma música aqui. Na verdade, eu trouxe música e depois eu trouxe uma frase final. A música de Ivan Lins fala de valorizar a responsabilidade coletiva pela inclusão. Depende de nós, né? Depende de nós, quem já foi ou ainda é criança, que acredita ou tem esperança, quem faz tudo para um mundo melhor. Eu acho que isso meio que traz aí dentro da nossa reflexão de hoje, né? Mari, você tem uma mensagem final, uma frase final para passar para a gente? Sim, eu escrevi aqui 2 linhas, mas o caminho para a inclusão no mercado de trabalho ainda tem desafios, como falamos aqui, né? Mas cada passo dado, cada empresa que se abre para a diversidade, cada profissional autista que conquista seu espaço, nos mostra que a mudança já está acontecendo. Então, a gente tem que, né, quebrar essas barreiras e garantir que tenha continuidade. Que lindo. Doutora Raquel, deixa a sua mensagem final para a gente. Eu acho que eu gostaria de deixar de mensagem uma reflexão das pessoas que foram responsáveis pelo movimento social da deficiência e que pensaram que a independência, como a gente conceitua ela como sendo uma independência radical, ela pode não existir, porque as relações que a gente estabelece entre seres humanos são relações de interdependência. Ao longo da vida. Claro que naquelas fases em que nós temos, por exemplo, a infância, a velhice, períodos de doença, a gente percebe mais claramente essa interdependência. Mas é a gente perceber que essa interdependência, na verdade, é o que estrutura a nossa vida, né? Enquanto pessoas, né? Enquanto seres humanos. Então, que é importante a gente pensar nisso também. Com certeza. E a minha última frase final aqui é de Albert Einstein, vou ler também, não decorei. Todos somos gênios. Mas se você julgar um peixe pela sua capacidade de subir em árvores, ele passará o resto da vida pensando ser um incapaz. Portanto, cada macaco no seu galho, né? A pessoa tem toda a sua possibilidade de ser muito bem naquilo que ela consegue fazer bem, mas não exigir dela aquilo que ela não pode entregar, porque todas as pessoas são assim, são boas em algumas coisas e não tão boas em outras. E com o autista também não poderia ser diferente, né? Antes da gente encerrar, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco. Vou pedir, doutora Raquel, para você deixar aqui seus contatos para que as pessoas possam depois te procurar.
As pessoas podem me encontrar, então, no Instagram, então, como doutora Raquel Del Monde, e também o meu site, né, que é, então, www.raqueldelmonde.com.br, que é onde as pessoas podem encontrar muitos textos relacionados, né, a autismo, a neurodivergências de modo geral. E tem muito conteúdo, hein, gente? Vai lá que, ó, vale a pena. Mari, deixa também seus contatos para a gente, por favor. A Mari aí trabalha com a gente com comunicação, então... Na área da psicologia. Na área da psicologia, e assim, é incrível, gente. Meu Instagram é souza.mari.mkt, de marketing. Eu queria só dizer assim que essa conversa possa inspirar mais respeito, empatia, oportunidade. Né? Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, Kátia, pela oportunidade de conhecer a doutora Raquel. Eu estou maravilhada com essa conversa. Eu que agradeço vocês. Muito obrigada, gente. Foi muito bom estarmos aqui juntas. Obrigada, Kátia. Obrigada, Mari. E a gente Mari. está na próxima. Até o próximo Pode Pirar. Obrigada.